Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Vamos lá para mais uma palavra do Senhor para o nosso coração, amém? Essa palavra aqui é para quem não conhece e para relembrar quem já conhece, inclusive para mim, que às vezes me esqueço dessa palavra aqui, amém, meus irmãos? A palavra é a seguinte: eu tenho o melhor advogado, e um parêntese, né? E é de graça, amém? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que pessoas apontam o dedo para nós, ou que até o próprio inimigo vem lançar pensamentos na nossa cabeça, nos acusando de coisas que a gente faz, ou fez, ou deixou de fazer. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar, meu irmão, é que nós temos um advogado, e ele é um advogado fiel. O nome dele é Jesus Cristo. É claro, só podia ser, né? Só que para nós termos um advogado, nós temos que ter um acusador, não é? Só que esse acusador já perdeu a luta dele. Mas por ele já saber que perdeu a luta dele, ele vai querer acusar o máximo de pessoas possíveis e vai querer levar o máximo de gente para o inferno que ele puder, porque ele já está vencido. Amém? Aqui na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: e eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então está aqui, meus irmãos, escrito na palavra maravilhosa de Deus, que o nosso acusador, ele quer nos acusar dia e noite diante de Deus. Ele quer nos acusar dia e noite diante dos homens. Ele quer nos acusar dia e noite diante da nossa família. Ele quer nos acusar dia e noite diante de nós mesmos. Porque às vezes, meus irmãos, eu sinto que a nossa briga, a nossa luta contra o inimigo, que nem a gente fala às vezes aqui, sabe que às vezes o inimigo, ele é nós. O inimigo é nós mesmos. Porque a gente não aprendeu ainda a usar as armas que Deus nos deu através da sua maravilhosa palavra. Por isso essa palavra está vindo aqui para o nosso coração hoje, porque foi Deus que mandou que eu falasse essa palavra aqui. Eu orava essa madrugada e Deus falou: diga para eles e para ti que existe um advogado, e que o advogado é o advogado fiel, assim como existe o louvor, né? Que fala sobre Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Então o acusador, meus irmãos, ele não tem força nenhuma sobre a nossa vida, porque nós temos um advogado fiel, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu naquela cruz, que foi pregado naquela cruz, que sofreu açoites, que sofreu todo tipo de humilhação que a gente possa imaginar e pensar. Sabe, esses dias de madrugada eu orava e imaginava Jesus sendo pregado naquela cruz, imaginava as mãos dele sendo pregadas. Eu não consigo suportar nem essa dor aqui. Imagina o que Jesus Cristo não suportou, meus irmãos. Ele foi pregado, tudo por sacrifício a nós, tudo por amor à humanidade inteira. E muitas pessoas da humanidade não querem aceitar e não querem crer e não querem enxergar que Jesus Cristo morreu por eles, morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós. E que se não fosse isso ter acontecido, meus irmãos, nós não íamos ter a oportunidade da salvação, que é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado, através da obra da cruz. E Jesus Cristo, esse mesmo Jesus que eu acabei de falar, que sofreu tudo que sofreu, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele está lá intercedendo por nós. Por isso, quando a gente ora em nome de Jesus. Jesus disse que ninguém iria ao Pai senão a Ele, mas Ele também é Deus, porque Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias! A palavra de Deus fala aqui em Romanos, capítulo 8, do 33 e 34, diz o seguinte: quem acusará alguma pessoa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa palavra maravilhosa. Glórias a Deus porque nós temos um Jesus, nós temos um Cristo ressurreto, a quem nós pregamos aqui, que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Quando o inimigo ele vier te acusar em pensamento, quando o inimigo vier te acusar, meu irmão, de coisas que tu já fez, diga para o inimigo o seguinte: eu tenho um advogado e é o melhor advogado, e é de graça, ele não me cobra nada para ser meu advogado. Não menosprezando os advogados, é claro, sabemos que os advogados são muito importantes, mas nós estamos falando aqui do advogado dos advogados, do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Glórias a Deus. Estamos falando aqui do maior de todos, da nossa única salvação, do nosso único e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. Amém? A palavra nos fala, meus irmãos, em Romanos 4:25, o qual foi entregue por nossas ofensas, foi ressuscitado para a nossa justificação. Não temos, meus irmãos, que ter medo, não temos que levar em consideração as acusações que o inimigo lança na nossa mente, as acusações que o inimigo lança através de pessoas que estão em nossa volta, às vezes até pessoas bem intencionadas. Elas não têm culpa porque vai da intimidade de cada pessoa se vai se deixar ser usada pelo inimigo ou não. Mas o inimigo, meus irmãos, ele quer nos acusar para que a gente se sinta menosprezado. Ele quer nos acusar para que a gente se sinta menos do que os outros. Ele quer nos acusar, meus irmãos, porque ele sabe que ele já está vencido. Ele quer nos acusar porque ele sabe que se nós nos apropriarmos do poder da palavra de Deus, nós seremos mais do que vencedores. É o que está escrito na palavra. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aqui na palavra de Deus, em João, 1 João 2, capítulo 2, versículo 1, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Por que está escrito isso aqui, meus irmãos? Primeiro, porque para a gente ter um advogado, para a gente fazer uso desse advogado, nós temos que receber esse advogado em nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida para o advogado. Nós temos que nos render, nos humilhar diante do pé da cruz e entregar a nossa vida para o advogado, Jesus Cristo. E só a partir daí nós poderemos fazer uso desse advogado que intercede por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Mas não quer dizer que quando a gente entrega a vida para o advogado, para Jesus Cristo, nós não iremos mais pecar, porque a palavra fala que todos pecaram. Por isso está escrito aqui, escreva essas palavras para que não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, saiba que você tem um advogado e esse advogado intercede pela tua vida. Então, meus irmãos, se apega nessa palavra, não deixe que as acusações do inimigo ela interfiram na tua vida. Se apega no poder da palavra de Deus e não se acha menos do que os outros, assim como eu também não devo me achar menos do que ninguém, porque eu cometi um erro, cometi um pecado, porque é justamente isso que Deus está querendo falar, que quando tu comete um pecado, quando eu cometo um pecado, muitas coisas vêm para acusar a gente desse pecado, mas lembra dessa palavra aqui, 1 João 2:1, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis, mas, no entretanto, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo e Ele nos tornou justo
a partir do momento que nós aceitamos Ele em nossa vida. Então, baseado nessa palavra, que é a palavra do Senhor, nós temos que nos agarrar nisso e não nas acusações do inimigo. Nós temos que nos agarrar que o nosso advogado intercederá por nós no momento em que a gente se humilhar para Ele e que a gente reconhecer e a gente se arrepender daquele pecado que a gente cometeu e nós entender e entregar tudo para Ele e colocar tudo aos pés da cruz e nos arrependermos daquele pecado de coração. Amém, meus irmãos? Então, eu tenho o melhor advogado, tu também tem o melhor advogado. Se por acaso tu ainda não entregou tua vida para Jesus, faça isso e faça uso desse advogado em tua vida e se agarra na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Se puder, já curte esse vídeo aí. Deixa um like para nós aí se gostou da palavra. Se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. Amém? Siga-nos aqui nas plataformas digitais. Agarra essa palavra e pega e coloca no teu coração. É tudo para honra e glória no nome de Jesus Cristo, o nosso advogado fiel. Porque Deus é a nossa salvação.